Acabamos de ler no livro dos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 18. Nós encontramos, irmãos, aqui nesse texto uma palavra de exortação, uma palavra de advertência, este versículo 12 que diz: vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. É verdade, irmãos, que esse versículo 12 do capítulo 3 o escritor aos Hebreus, ele adverte os crentes do perigo de se desviarem da fé. O perigo que está correndo aqueles que se desviam da fé. Enquanto nós permanecermos na presença de Deus, nós teremos, irmãos, o Espírito Santo que habita dentro de nós, e a mão de Deus estará estendida sobre a nossa vida para nos dar a vitória. É bem verdade que existem vários motivos que às vezes as pessoas desistem da fé, desistem de servir a Deus. E nós sabemos, irmãos, que o pecado é um dos motivos que tem levado os muitos daqueles que aceitaram Jesus a abandonar a fé, de não querer mais prosseguir servindo a Deus. Nós sabemos, irmãos, que para aqueles que, na verdade, aceitou Cristo, estamos vivendo a nova vida em Cristo Jesus, e que de forma alguma a gente pode estar associado mais às coisas que ficaram para trás. Porque se a gente ainda está vivendo alguns rudimentos do que ficou para trás, irmãos, isto vai complicar o nosso relacionamento com Deus. O progresso espiritual, o crescimento espiritual, ele não vai acontecer, até porque aquela pessoa está comprometido com as coisas que ficaram para trás. A Bíblia diz que Deus é santo, e aqueles que se aproximem dele têm que ser santo. Santo na Bíblia quer dizer separado, irmãos, das coisas do mundo. Glória a Deus. E o escritor aos Hebreus aqui, irmãos, ele inicia já esse versículo 12, dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel. Mau e infiel, duas coisas terríveis. Um coração aonde habita Jesus, aonde habita o Espírito Santo, esse coração, irmãos, ele não pode ser um coração mau,
porque assim não vai estar Deus habitando nesse coração. Ou está o mal, ou está o bem. Ou está o Espírito Santo de Deus, ou está um outro morador, porque o Espírito Santo de Deus não mora em casa suja. E veja, irmãos, que às vezes as pessoas até começam direitinho, servindo a Deus direitinho, mas o dia foi passando e o inimigo das nossas almas, que está ao nosso derredor, começou atirando as setas dele, e as pessoas não vigiaram, e daqui a pouco começou a encher o coração de coisas que não prestam. Um coração que deveria ser um coração bom, de uma pessoa generosa, que morava o Espírito Santo, agora está um coração mau, cheio de perversidade, cheio de maldade. E aqui o escritor aqui adverte, trazendo uma palavra de advertência, que não haja em nenhum de nós se referindo àqueles que servem a Deus, o coração mau, irmão. Porque o inimigo, ele vai querendo encher o coração da gente de coisa que não presta, e a gente tem que vigiar, tem que ter cuidado com as coisas que estão entrando no coração da gente, a fim, irmãos, de nós agradarmos a Deus, não agradar a nós mesmos. Não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar a quem, irmãos? A Deus. A Deus, irmãos. E como é que a gente vai agradar a Deus, irmão? Com o coração mau, cheio de perversidade, cheio de maldade, maquinando as coisas mal contra os seus irmãos, falando mal, amaldiçoando até. E aqui está a advertência da palavra de Deus. Olha, irmão, que não haja em nenhum de nós um coração mau. Olha o que ele diz aqui. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, irmãos, é um instrumento que o diabo tem usado para tirar os crentes da presença de Deus, para afastar o homem de Deus, porque ele sabe muito bem que o crente, irmãos, que está comprometido com o pecado, ele vai ser rejeitado por Deus, ele não vai conseguir a comunhão com Deus por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, o pecado, ele oferece os seus deleites, as suas vantagens, entre aspas. E tem muita gente aí, irmãos, que às vezes fica se iludindo com as coisas do mundo, achando que as coisas do mundo é melhor do que estar aqui na casa de Deus. Mas isso é engano do pecado, irmãos. Muita gente está sendo enganado, está deixando ser levado pelo engano do pecado, como disse aqui o escritor Hebreus. Estão deixando ser enganados pelo pecado, e com isso, irmãos, estão se afastando de Deus, da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor. Antes, irmãos, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureçais pelo engano do pecado. O diabo só sabe enganar, irmão, roubar e destruir. Aleluia.
Ele não está brincando de ser diabo. O negócio dele é para levar o homem à destruição, à separação de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós fomos separados por Deus, irmãos, para viver uma nova vida com Jesus. Viver uma vida de santidade, viver uma vida na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, não mais a nossa, mas a de Deus. A fim, irmão, de se aproximarmos de Deus. Porque quando a gente, irmãos, o nosso pensamento está voltado para as coisas de Deus, para aquilo que traz edificação à nossa vida espiritual, Deus vai estar presente na nossa vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o pecado vai vir, aleluia, o engano vai vir, as tentações vai vir, mas nós temos a presença do Espírito Santo para vencer o pecado, irmãos. Vencer esta guerra espiritual entre a carne e o Espírito. Deus vai nos dar vitória, irmãos. Mas precisamos estar na presença gloriosa de Jesus, como os verdadeiros servos e servas de Deus. Glória a Deus. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A nossa confiança em Deus, irmãos, a nossa fé, ela tem que estar presente na nossa vida até o fim, até a volta gloriosa de Jesus. Aleluia! Não podemos fraquejar, não podemos parar. Aleluia! Louvado seja Deus, mas a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Enquanto se diz hoje, e ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações como na provocação. O escritor dos Hebreus, irmãos, ele cita aqui o povo de Israel. O povo provocaram a Deus, irmãos, com suas murmurações. Deus fez milagre desde quando tirou de lá, prometeu uma terra que mandava leite e mel, as dificuldades veio, houve aquelas pragas, a última foi a morte dos filhos primogênitos, o povo foi liberado, depois quando chega lá na frente está o mar e atrás vindo o faraó. E sabe o que o povo fez? Começaram a murmurar. Olha, Moisés, tu é ocupado disso tudinho. A gente está aqui por tua causa, que a gente poderia estar lá. Não era para eles murmurar, irmãos, era para eles orar e clamar ao Deus do céu. Moisés estava fazendo aquilo ali por vontade de Deus, e não por vontade própria. Mas a Bíblia diz, irmãos, vou encerrar, está passando a hora, eu não quero cansar os irmãos. Mas a Bíblia diz que havia um percurso para ele chegar na terra prometida. 40 dias seria o percurso suficiente para ele chegar lá. Aí por causa da murmuração, ele disse: agora você vai passar em 40 dias, cruzou os anos. A Bíblia diz, irmãos, que por causa da sua murmuração, os que saíram de lá, só quem entrou, nem o próprio Moisés entrou, porque houve uma pressão em Moisés, irmão, uma pressão tão grande, que na hora em que, porque a primeira vez, Deus disse a Moisés que era para ferir a rocha, mas a segunda vez não era para ferir, era para falar. Porque aquela rocha simbolizava Cristo. O que aconteceu? A primeira vez Moisés falou,
conforme Deus havia dito que era para ferir. Mas na segunda vez faltou água de novo, e o povo precisava de água para beber. Aí era para ele falar, não era para ferir. Mas a pressão foi tão grande, ele ficou enraivado na hora. Porventura sou Deus, e bateu. Por conta disso, ele disse: você não vai entrar lá também não. E aqui o escritor dos Hebreus aqui falou, irmão, isso aqui. O povo que sai lá, coração mau, coração endurecido, irmão, desviavam da fé por besteira, viu as coisas, as maravilhas que Deus fez e se desviavam de Deus. Parecia que Deus não tinha feito nada pelo povo, parecia que Deus não era Deus de providência, Deus de maravilha. Na hora que Deus fazia maravilha, glória a Deus, bendito seja Deus, mas depois se esquecia. Mas no Salmo 103, ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Aleluia. Mas eu fico sentado assim, me lembrando do que Deus já fez comigo. Eu lembro que o Senhor faz também. Eu fico imaginando as coisas impossíveis, os momentos difíceis que passei, que não era para eu estar aqui. Eu começo me lembrando do que Deus fez. Oi, irmão? Quando acreditar que dá mais coragem da gente servir a Deus melhor. Irmão. Só é se lembrar, irmão. Está triste, está querendo parar, pare um pouco, começa a te lembrar o que foi que Deus fez com tudo. Oh, glória! E foi coisa que ninguém podia fazer por você. Aleluia! As pessoas que se diziam teu amigo, que tu achava que podia ajudar, quando na hora que tu procurou, não achou foi ninguém. Glória a Deus! Mas Deus disse aqui: eu estou aqui, meu filho. Ele é um amigo fiel, irmão. Ele é o nosso amigo fiel. Irmão. Pode todo mundo abandonar, mas se a gente permanecer fiel, Deus é fiel para nos dar a vitória. Você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus. Meus queridos irmãos, já se foram, aproveitando, né, o aniversário do filho da irmã Paulinha, né,